Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus, sua casa, sua família, seu trabalho. Aqui quem nos fala é Everaldo Freire, um ex-obreiro da Igreja Universal. Pessoal, o que acontece hoje em dia? Vamos falar de um assunto para abrir a sua mente. Olha bem, você já deve ter lido algum livro, não é isso? Não sei qual e quando e onde você leu. Mas uma coisa é certa, quando nós lemos um livro, esse livro é escrito por alguém. E nós absorvemos a ideia desse alguém. Uns absorvem para o mal, outros absorvem para o bem, né? Essa leitura causa uma diferença na sua vida, causa um transformar de vida muito grande em suas atitudes, seu comportamento, seu modo de ver a vida, o seu intuito de ser um bom profissional. Muitos fazem diversas leituras. E é o caso da palavra de Deus, pessoal. Muitos se verem líderes falando sobre esta é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é a nossa fonte de conhecimento sobre Deus, a nossa fonte de entendimento. Porém, o que nós temos visto são líderes que falam isso em rede pública, nacional, mas como nos tempos passados, e isso sempre foi uma tática, desde os tempos que os religiosos utilizaram de seu poder, né, sobre o governo, a partir do governo, já que os religiosos sempre tiveram a sua maioria em alguns casos, e essa maioria apoiava o governo também, né? Acontece hoje em dia. Os líderes religiosos, eles se achegam para os pastores, para os templos, para as denominações, querendo apoio deles, porque sabem que eles adotam aquela filosofiazinha do maior maçom que já existiu, que é o Albert Pike, né? Você pode até procurar na internet que tem um dizer dele que uma das maiores táticas é construir locais, né, e reunir o maior número de pessoas possível para que aquelas pessoas compartilhem da mesma ideia daquele líder, né? E nesse caso, quando nós encontramos muitos templos abertos e pregando o nome de Deus, mas num testamento antigo que não nos convém mais, né? Já era uma sombra para o que vinha a ser realidade, que é o nosso Senhor Jesus, as pessoas caem de joelhos diante desse evangelho falso, né? Que eles pregam, que é um evangelho já de um antigo testamento que já passou, era para um determinado povo, não nos condizia isso, e eles deturpam para trazer para hoje em dia esse evangelho. Só que a pessoa que lê a palavra de Deus, como o Edir Macedo falou na unção lá do Bolsonaro, e entregou até uma Bíblia feita por ele mesmo, né, com as ideias e os pensamentos dele para o Bolsonaro, ele disse que nada importava o poder, nada importava a riqueza, nada importava a autoridade, de nada adiantaria isso se não fosse baseado em Deus, né? Mas ele fala só em Deus, e não que Deus especificamente é. Ele não fala em que Deus ele está se direcionando, ele fala o Deus de Israel. Esse Deus de Israel que ele fala e segue os intuitos de mercenarismo, deturpando o evangelho de Cristo, com certeza é Mamon, é o próprio Bafomé. Porque, pessoal, não tem a mínima condição de uma pessoa que diz que a Bíblia é a fonte de conhecimento de Deus, que através de ler a Bíblia nós nos aproximamos de Deus, porque passamos a ter um conhecimento, os pensamentos de Cristo passam a fazer parte de nós e da nossa mente, em que se seguirmos, nos daremos bem com Cristo, nos daremos, teremos o entendimento correto da palavra de Deus, estaremos ajustados com o Criador. E eles fazem ao contrário. Eles fazem ao contrário de tudo que falam. Eles deturpam o evangelho, pregam o evangelho anátema,
Para você ter uma ideia, as pessoas que aguentam ouvir Edir Macedo falando têm um saco muito grande, têm uma paciência muito grande, porque, meu amigo, quando você descobre a verdade, quando você atenta para a verdade te livra da ignorância. A verdade te limpa, ela te lava, porque o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, ele passa a fazer parte de você, porque ele abriu os teus olhos. Ele usou pessoas de Deus para abrir os teus olhos. Então, quando você está com olhos abertos, a leitura daquele livro, que muitas vezes é prejudicial à tua saúde, e você não sabe, você descobre que aquele livro foi feito por alguém que não condiz com os pensamentos corretos. No caso de Edir Macedo, lê na Bíblia dele, não condiz com os pensamentos corretos de Cristo, porque ele deturpa tudo. Então, quando você lê o Evangelho de Cristo, você absorve os pensamentos de Cristo, você absorve o andar de Cristo, absorve o pensar de Cristo. Você passa a ser uma pessoa melhor, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que pensa no próximo, uma pessoa que tem amor pelo próximo, uma pessoa que trabalha, né? Se a prosperidade vier, tudo bem. Se você não tiver aquele talento para ter aquela prosperidade magnífica, você vai ter o necessário para você usar como o Criador nos promete, né? Então, isso que você está pensando agora sobre Edir Macedo, né? Ao ver esse vídeo, não, Edir Macedo é um homem de Deus. Tem vários homens de Deus no Brasil. Eu digo que não tem. Nós temos aqui no Brasil a seguinte filosofia: constrói um local e enche de gente e manipula a seu bel prazer. Essa é que é a política religiosa aqui do Brasil. Um país que não condiz com Cristo. Não estou generalizando. Ainda há alguns que não se contaminaram. Mas são muito poucos, pessoal. Muito poucos. Muito poucos. E são esses poucos que ainda estão procurando fazer uma diferença. Tá entendendo? Então, como Edir Macedo diz, que não adiantava nada autoridade, poder, riqueza, sem o conhecimento da palavra de Deus, sem colocar a palavra de Deus em prática, ele estava falando do modo dele, do modo que ele ensina, do modo que ele pratica. É bem verdade que a maioria desses líderes são assim. Davi Miranda, né? Disse que televisão era pecado. Olha Davi Miranda aí, com um bocado de televisão dentro de casa na época. Quem que saísse da denominação dele iria morrer, e ele morreu. E Edir Macedo é assim. Você lê um livro dele, absorve as heresias dele e fica um prosélito dele. Você não se torna um servo de Cristo, você se torna um prosélito feito pelo Edir Macedo, porque você, ao ler os livros deles, você absorve as ideias dele. Então você acha que aquilo ali é real. E quando você vai ler o livro que ele cita lá depois do parágrafo que ele fala, e você vai ver o texto e o contexto, não é nada daquilo que ele está dizendo. São coisas erradas, deturpadas, que enganam facilmente você. Então, pessoal, para estudar um pouco sobre o teu líder, né? Os pensamentos dele, se condiz realmente com os de Cristo, os pensamentos do líder do grupo de jovem, os pensamentos do líder do grupo de evangelização, dos obreiros. Olha o comportamento dele, olha o linguajar dele, olha as atitudes dele. Será que ele é digno de ser, de você, liderar você? Será realmente que ele senta, ele é espiritual, ele fala da palavra de Deus? Ou ele só fala asneiras? Ele tem um ensinamento real e concreto, ele reúne você para estudar a palavra de Deus e não a palavra do Edir Macedo. Porque o que acontece muitas vezes na Universal é: as pessoas sentam, o pastor já está vazio, não tem mais nada para falar, né? Já está perturbado na reunião, e às vezes lê um trecho do Edir Macedo. Por quê? Porque o pastor não pode pensar. E então ele lê o que ele tem ali e absorve aquele pensamento e passa para você. Ele prefere ler o livro do Macedo, passar o que o Macedo pensa, em vez de passar o que Jesus pensa a respeito disso, dessas ideias. Então, pessoal, primeiro, olha para o teu líder. Se você está congregando, olha para o teu líder. Segundo, analisa ele. Terceiro, questione ele. Quarto, compare as atitudes dele com a atitude que Cristo teria. Tá certo? Seja esperto.
seja inteligente, seja sábio. Seja sábio. Não se deixe levar por falcatruas, por mentiras que o outro falou que acha que tem na palavra de Deus. Esteja sempre, sabe, em contato com Cristo, orando a Cristo, orando ao Criador, orando e sempre em contato com a palavra de Deus, sempre lendo, se aperfeiçoando, um servo aprovado que maneja bem a palavra de Deus, que não tem do que se vergonhar, tá bom, pessoal? Desde já te peço que você dê seu like, que você compartilhe esse vídeo, tá? Que você entre nos canais dos nossos amigos Alfredo Paulo, Jair e Ana e Jair, Olhos Abertos, Marcelo Roque, Palhaço Cristão, Palhaço Protestante, o canal do Dallas, Armando Tavares, o nosso amigo Nathan Silva, De Mendes, e que você fique com Deus, que você aprenda o que é igreja realmente, e aprenda a ser essa igreja de Cristo, a ser realmente um corpo de Cristo, alicerçado no Evangelho de Cristo, e tenha ele como a sua pedra angular. Amém, pessoal? Canal Realidade de Você, tamo junto.